Olá pessoal, nesse vídeo nós falaremos sobre construção e análise de gráficos de função exponencial. Vamos falar de três tipos. Primeiro, do tipo y igual a menos f de x igual a módulo de g de x e f de x igual a g módulo de x. Então vamos falar sobre o primeiro tipo aqui. Y igual a menos f de x, vamos começar já com um exemplo, f de x igual a menos 2 elevado a x, tá? Então, só ressaltando aqui rapidamente, muita coisa que a gente vai falar aqui para você entender melhor, então veja o vídeo anterior que a gente vai deixar aqui na descrição, que é de função exponencial, tá? E lá a gente já começa trabalhando com análise e construção de gráficos. Então, f de x igual a menos 2 elevado a x, a gente encara como se fosse uma função 2 elevado a x multiplicada por menos 1. Então esse menusinho que aparece aqui, tá? É o menos 1 vezes 2 elevado a x. 2 elevado a x a gente sabe que é uma função crescente. Aqui já vai aparecer 2 elevado a x, função crescente. Que efeito vai dar quando eu multiplico menos 1 por esse y? Então eu vou pegar todos os y dessa função e multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, você preserva o domínio e a imagem vai acontecer isso aqui. Você tem um rebatimento aqui, ó, tá? Todos os y positivos passam a ser negativos. Observe como muda a característica da função. Essa função daqui é crescente, né? E aqui você vai ter uma função agora decrescente. A interseção aqui era em 0, 1, aqui é em 0, menos 1. E todos os outros pontos eles vão ser rebatidos aqui. E a imagem aqui, ó, onde a imagem era toda positiva, agora vai ficar negativa. Vamos ver as características? Bom, para comparar, a gente vai pegar aqui o domínio igual a r da função 2 elevado a x, a imagem aberta em 0, aberta em mais infinito, a interseção com y é o ponto 0, 1, é uma função crescente, quando x tende a mais infinito, y tende a mais infinito também, quando x tende a menos infinito, y tende a 0. Tá? Bom, aqui nessa função que a gente acabou, aqui é a função 2 elevado a x, tá? Então, a função que a gente obteve, 2 elevado a menos x, quais são as características? Domínio igual a r, imagem igual a aberta em menos infinito, aberta em 0, interseção com o eixo y, ponto 0, menos 1, ela é uma função decrescente. E aí, quando x tende a mais infinito, x tende a mais infinito, o y tende a menos infinito, tá? Y tende a menos infinito. Quando o x tende a menos infinito, aqui, tá? O que está acontecendo com a função aqui, ó? Ela tende a se encostar na síntese, tende a se encostar em 0 e as projeções vão caindo aqui cada vez mais próximo de y igual a 0, tá? Então essas são as características da nossa função f de x igual a menos 2 elevado a x, tá bom? Então nesse exemplo 1 aí, a gente construiu essa função menos 2 elevado a x a partir de 2 elevado a x. E fizemos um comparativo aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o exemplo número 2. A gente pode encarar esse exemplo número 2 como menos 1 vezes 1 meio elevado a x. Meio elevado a x é uma função decrescente, aí aparece o gráfico, tá? Quando eu faço quando multiplico ali essa imagem aqui por menos 1, o que vai acontecer? Teve esse rebatimento, tá? E as características da função que a gente obteve, né? Em comparação da função anterior, y igual a meio elevado a x, são as seguintes, né? Nessa função meio elevado a x, o domínio é r, imagem aberta em 0, aberta em mais infinito, interseção com o eixo y, ponto 0, 1, a função é decrescente, né? A gente viu que essa função aqui é decrescente, a base é um número entre 0 e 1, quando x tende a mais infinito, aqui, o y vai tendendo a 0. Quando x tende a menos infinito, o y tende a mais infinito. O y vai tendendo a mais infinito aqui. Então essas são as características de meio elevado a x.
menos meio elevado a x, domínio R, imagem aberta em menos infinito, aberta em zero, né? Olha a imagem aqui, o conjunto imagem dessa função aqui, ó. Tá vendo? Então, conjunto imagem aqui de menos infinito, aberto em zero. Interseção com o eixo y, o ponto 0, menos 1, é uma função crescente. Quando x tende a mais infinito, quando x tende a mais infinito aqui, ó, o y vai tendendo a zero. Quando x tende a mais infinito, o y vai tendendo para zero. X tende a mais infinito, o y aqui, ó, a f de x vai tendo essa configuração, ó, vai se aproximando cada vez mais da assíntota, e nesses pontos aqui, ó, pode observar que a projeção vai caindo bem pertinho do zero. Isso acontece quando x tende a mais infinito. Mas quando x tende a menos infinito, ó, x tende a menos infinito, olha o que vai acontecendo com os y. Os y vão tendendo, ó, para aqui para baixo, e essas projeções aqui, ó, no eixo OY vão ficando cada vez mais negativas. Então y tende a menos infinito. Essas são as características da nossa função aqui que nós acabamos de construir, tá? Então, no exemplo 2, construímos e analisamos o gráfico de menos meio elevado a x a partir de meio elevado a x. Ok? Então, o desafio é isso, vocês pegarem aí e fazerem esse passo a passo aí no papel, tá certo? Fazer essa construção aí a partir dessa função, da função básica, que é meio elevado a x, tá? E no exemplo 1 nós fizemos algo semelhante com menos 2 elevado a x, partindo de 2 elevado a x, tá? Ok? Então vamos para o exemplo número 3. Olha aí o que é que temos agora. F de x igual a E menos E elevado a menos x. E menos E elevado a menos x. Bom, eu gosto de reescrever essa função aí para que ela fique do tipo menos 1 sobre E elevado a x, né? Ou seja, esse E elevado a menos x a gente coloca como 1 sobre E, e aí troca o sinal do x, ele, ao invés de menos x fica x, aqui fica 1 sobre E. Tá? Esse menos aqui, ó, esse menos que fica aqui na frente, e inverto a ordem aqui, ó, a ordem dos fatores aqui não vai alterar. Aqui mais E, tá certo? Porque ela fica no formato que a gente estudou anteriormente, né? A gente colocou esse tipo de função como no tipo de função a elevado a x mais k. E aí a gente vê a constante como sendo é o número de Euler, é uma constante. Aqui a gente tem a parte da função exponencial, sendo que eu tenho uma exponencial aqui multiplicado por menos 1, né? Que é o nosso tipo de função que a gente está estudando no momento, uma exponencial aqui multiplicada por menos 1. Então vamos fazer por partes, tá? Em primeiro lugar, a gente vai construir o gráfico de menos 1 sobre E elevado a x, a semelhança do que nós fizemos no exemplo número 2, e depois a gente vai somar isso com E, com a constante, tá? Então, daqui o que vai acontecer? 1 sobre E elevado a x, quando eu multiplico por menos 1, a gente vai ter aquele rebatimento, e o que era positivo, o y que era positivo, passa todo negativo, a gente vai ter aquele rebatimento. Quando a gente soma com E, a gente viu aqui no vídeo anterior que a gente tem uma espécie de translação de eixo, né? Ou seja, todo o conjunto de imagem vai ser deslocado em E unidades para cima, tá? Vamos ver isso? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar ali o GeoGebra, tá? Vou abrir aqui o GeoGebra e a gente vai utilizar aqui para fazer esse passo a passo, tá? Então, nosso objetivo aqui é construir o gráfico de y igual a menos 1 sobre E elevado a x mais E. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver aqui, ó, o 1 sobre E elevado a x é uma função decrescente típica, né? Aqui ela toca aqui em 1 e vai se aproximando aqui, quando x tende a mais infinito, ela vai se aproximando da assíntota, que é o próprio eixo x, tá?
Quando eu multiplico por menos 1, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar com a função menos 1 sobre e elevado a x, ó, que nós vimos que tem essa configuração aqui, tá? Menos 1 sobre e elevado a x, ó, ele tocava em 0,1, vai tocar em 0 menos 1. E aqui eu tenho essa curva aqui crescente, tá? Então isso aqui nós temos menos 1 sobre e elevado a x. Construído já menos 1 sobre e elevado a x, o que a gente vai fazer com essa função aqui que está em cinza? Vou somar com e unidades. E é 2,71, etc. Então deixa eu tirar esse aqui. Já fizemos, né, a nossa reflexão. Deixa eu voltar aqui, né? Partindo de 1 sobre e elevado a x. Quando eu multiplico por menos 1 ali, aquela função fica menos 1 sobre menos 1 sobre e elevado a x. E agora, somando com e unidades, o que é que vai acontecer, gente? Olha aqui, ó, tá vendo? Essa função aqui, ela vai subir em e unidades, tá vendo? Todos esses pontos aqui vão ser elevados em e unidades. Para a gente notar bastante aqui, ó, por exemplo, esse ponto que é menos 1, ele sobe em e unidades. 1 mais e é menos 1 mais e. Menos 1 mais e, considerando e igual a 2,7, ele vai, menos 1 mais 2,7 vai ser 1,7, ó, tá exatamente aqui. Então esse ponto aqui, para x igual a 0, agora para x igual a 0 ele vai ser 1,7. E os outros pontos aqui, né? Ele vai ter uma nova assíntota. A assíntota era no eixo x, né? Passando aqui por 0, 0 mais e. Então aqui eu tenho essa linha pontilhada aqui, ó, em 2,7, que é o e. Tá certo? O número de Euler, y igual a e, que vai ser nossa nova assíntota horizontal, tá certo? Então a gente pode considerar que teve aqui uma translação de eixos, tá? Pronto, tá aí o nosso gráfico, ok? Então vamos voltar aqui, já construímos o gráfico. Uma vez construído o gráfico, ó, ok? Construído o gráfico aqui. Então o que é que nós temos aqui, ó? Temos aqui o e elevado a menos x, o menos e elevado a menos x mais e unidades, tá? Quais são as características aqui? Temos aqui o domínio igual a R, imagem aberto em menos infinito, aberto em E. Onde é que está o E? Que o y igual a E é a nossa assíntota horizontal, tá? Esse E é o número de Euler, que vale 2,7182, etc. E aqui a gente pode ver que ele está em aproximadamente 2,7 aqui, tá certo? Bom, a interseção com o eixo y. Onde é que está a interseção com o eixo y? Está nesse ponto aqui, ó, que é E menos 1, tá? E menos 1, E menos 1. Porque a gente viu que a interseção anterior estava aqui em menos 1 mais E. Caiu aqui, considerando E igual a 2,7, 2,7 menos 1 vai dar 1,7, que é onde ele está aqui, ó. Aqui está 1,5, aqui está o 2, aqui está 1,7. Então essa é a interseção com o eixo OY. Interseção com o eixo OX é a raiz aqui, ó, x igual a menos 1, e o ponto é menos 1, 0. A função é uma função crescente, A assíntota horizontal, y igual a E. Nós vimos aqui, ó, assíntota horizontal. Quando x tende a 0, quando x tende a mais infinito, y tende para E. Então a gente vai pegando aqui, ó, o x tendendo a mais infinito. A gente vai ver o que vai acontecendo com a função aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele vai tendendo a se encostar na assíntota horizontal. Você pega as projeções aqui, ó. Essas projeções vão ficar cada vez mais próximas de E. À medida que a função vai indo para mais infinito, ó, as projeções vão se aproximando de E. As projeções no eixo Y vão se aproximando de E. Y tende a E. Quando x tende a menos infinito, você vai caminhando para cá, para a esquerda, ó, o que vai acontecendo com a função? Ela vai descendo, essa imagem aqui vai descendo aqui para o negativo, as projeções vão ficando cada vez mais negativas, tá? Então, quanto mais para a esquerda você ande aqui, essa função vai mais para baixo aqui, ó, e as projeções vão indo para menos infinito, tá? Tendendo a menos infinito. Então, essa foi a análise
do nosso exemplo número 3. Tá ok? Bom, então agora vamos ver funções do tipo f de x igual a módulo de g de x. Como aparece esse módulo aí nessa situação. Exemplo número 4, f de x igual a módulo de meio elevado a x menos 4. Tá? Então, essa função meio elevado a x menos 4 é uma função do tipo a elevado a x mais k. Também nós vimos no vídeo anterior, vale a pena dar uma conferida lá que a gente viu com bastante detalhes aí como isso acontece. Aqui a gente vai falar rapidinho, porém se você quiser mais detalhes, pode ver também o vídeo anterior que vai ser muito interessante. Então como é que a gente constrói esse gráfico? Primeiramente a gente vai olhar o que está no interior do módulo aqui, ó, 1 meio elevado a x menos 4. Depois aí que a gente considera o módulo e vê qual é o efeito que ele dá no gráfico. Tá? Meio elevado a x menos 4. Então vamos ver isso lá no GeoGebra. Então aqui, ó, a gente vai fazer módulo de 1 meio elevado a x menos 4. Primeiro a gente vai ver o que está aqui dentro do módulo. Então a gente vai começar devagarzinho. Vai colocar 1 meio elevado a x. Tá? Aqui é 1 meio elevado a x. Tá? 1 meio elevado a x. Vou colocar aqui, né? Y igual a 1 meio elevado a x. Aqui, 1 meio elevado a x. Tá vendo, gente? 1 meio elevado a x é essa função decrescente aqui. O que seria 1 meio elevado a x menos 4? 1 meio elevado a x menos 4 vai ser essa função aqui, ó. A gente puxa todo esse conjunto de imagem em 4 unidades para baixo. E aí a gente fica aqui com a assíntota y igual a menos 4. Tá vendo? Y igual a menos 4. Então isso daqui, essa função aqui em vermelhinho é meio elevado a x. E essa daqui é meio elevado a x menos 4. Tá vendo? Houve esse deslocamento aqui em 4 unidades para baixo, onde a assíntota horizontal era no eixo x e agora é em menos 4. Tá? Aqui, ó, tá vendo essa interseção com o y aqui? No y igual a 1, aqui vai ser y igual a 3, ele desceu aqui 1, 2, 3, 4 unidades. O mesmo acontece para todos os outros pontos. Tá? Ó, aqui eu fiquei com uma raiz aqui em menos 2, aqui a interseção com a y menos 3 e aqui a assíntota vertical em menos 4. Tá aí a minha função 1 meio de x elevado a x menos 4. Tá? Então o que acontece aqui quando eu aplico o módulo nessa função? Quando eu aplico o módulo nessa função 1 meio elevado a x menos 4, esse módulo, o que vai acontecer? O que a gente interpreta? A parte que é negativa, a gente só vai olhar só a parte negativa aqui. A parte negativa, ela vai ficar positiva. Tá? Então, vai haver um rebatimento ali. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Esse lado todo aqui, ó, essa parte da curva aqui que é negativo, vai ficar positivo. Então, esse ponto de interseção que era menos 3 vai passar a ser em 3 aqui. E esse trecho aqui que é decrescente, ó, ele passa a ser crescente. Então tem esse rebatimento aqui, ó, gente, ó. Tá vendo essa reflexão, esse rebatimento aqui em relação ao eixo x, tá vendo? Bom, aí no final das contas a gente tem que essa assíntota que era menos 4, também ali, ó, vai ficar em 4, tá certo? E no final das contas, o que é que nós temos? Nós temos o nosso gráfico módulo de 1 meio elevado a x menos 4, tá? Módulo de 1 meio elevado a x menos 4. Tá aí o gráfico, tá certo? Bom, então vamos voltar para lá. Aqui eu já tenho o meu resultado. Módulo de meio elevado a x menos 4. Então, a gente achou aqui módulo de meio elevado a x menos 4. Quais são as características dessa função? Domínio igual a R. A imagem, intervalo fechado em 0, aberto em mais infinito. A interseção com o eixo y é o ponto 0,3. Interseção com o eixo x, né? Menos 2, 0. E a raiz é menos, x igual a menos 2. A função, olha só o que aconteceu. A função ela é decrescente nesse primeiro trecho aqui, até menos 2.
e depois ela é crescente de menos 2 a mais infinito. Então aqui em menos 2 aqui, ó. Aqui antes de menos 2, a esquerda de menos 2 ela decresce e a direita ela cresce. Então a função ela é decrescente para x menor ou igual a menos 2, né? E ela é crescente aqui para x maior ou igual a menos 2, tá? Esse trecho aqui ela é crescente e nesse trecho aqui ela é decrescente. Assíntota horizontal. Aqui eu tenho uma assíntota horizontal em y igual a 4. Quando x tende a mais infinito, a x tendendo a mais infinito aqui, ó, a minha f de x tende a se encostar na assíntota e as projeções vão ficar bem perto delas. Então o y vai tender a 4. Quando x tende a menos infinito, o x tendendo a menos infinito, olha o que está acontecendo com o meu gráfico. O meu gráfico ele está subindo aqui, ele está indo para mais infinito. Ó. As projeções vão ser em y tendendo a mais infinito. Tá certo? Então, essa foi a análise do exemplo número 4. Exemplo 5. Exemplo 5. Módulo de 3 elevado, de menos 3 elevado a x mais 9. Tá? Vamos lá no GeoGebra. Então, abrindo lá o GeoGebra, o que a gente vai ver? Aqui, módulo de 3 elevado a menos... É esse aqui. Tá? Então, módulo... Isso. Módulo aqui de menos 3 elevado a x mais 9. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer menos 3 elevado a x. Menos 3 elevado a x. Tá? Como é que a gente constrói menos 3 elevado a x? Aqui só para relembrar ali, que a gente viu lá no início da aula. Y é menos 3 elevado a x. Primeiro a gente faz 3 elevado a x. Aqui essa função crescente. Tá vendo? Temos aqui essa função crescente, 3 elevado a x. O que seria menos 3 elevado a x? Menos 3 elevado a x, ó, seria essa função aqui em vermelho. Tá? Vai ser esse rebatimento aqui em torno do eixo OX, né? Onde todo o gráfico aqui que era positivo, aqui o que é positivo fica negativo, né? Porque multiplicou aqui por menos 1. E agora, o que eu vou fazer? Pronto, já achei esse aqui é menos 3 elevado a x. Menos 3 elevado a x agora. Menos 3 elevado a x mais 9. Menos 3 elevado a x mais 9. Olha o que acontece, ele vai lá para cima para o 9. Olha só, gente. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Ó. Então eu tenho esse gráfico aqui. E aqui, ó, eu fiquei menos 3 elevado a x mais 9. Ou seja, esse conjunto de imagem aqui, ó, em vermelho, aqui, ó, todo ele se elevou em 9 unidades. Tá? Então a minha base aqui, minha assíntota aqui, né, era no eixo x. Agora vai ficar lá em cima em 9. Tá? Bom, aí eu já achei a minha função. Minha função é menos 3 elevado a x mais 9. Tá faltando o que para terminar? O módulo. Quando eu faço o módulo, olha o que é que vai acontecer. Ó. Essa parte que é negativa, né, vai ficar positiva. Olha aí. Tá vendo? Então teve o rebatimento só dessa parte negativa aqui. A parte negativa ficou positiva. E a parte que era positiva antes vai continuar no mesmo lugar, né? Módulo do y positivo fica positivo e o módulo do y negativo aqui, ó, vem para positivo, tá? Aqui para x igual a 2, o y igual a 0 vai ficar aqui nessa módulo de 0 é 0 mesmo. Então temos esse ponto aqui, tá? Então finalmente aqui, ó, o meu gráfico final. Olha só como é que ficou o gráfico, tá vendo? Aqui a gente já explicou que por uma questão de limitação de visualização, essa linha vermelha está se sobrepondo, mas na verdade não acontece, né? O que acontece na verdade é isso aqui, ó, tá vendo? Ela tende a se aproximar, mas nunca se sobrepõe. Então tá aqui, gente, o nosso gráfico da função módulo de menos 3 elevado a x mais 9.
Vamos analisar o que acontece aqui, tá? Bom, o domínio é R, a imagem, intervalo fechado em 0, aberto em mais infinito, interseção com o eixo Y, o ponto 0,8, interseção com o eixo X, o ponto 2,0, aqui ele tem uma raiz x igual a 2, a função é decrescente para x menor ou igual que 2, ó. Aqui ela fica decrescente aqui, ó, para valores de menos infinito a fechado em 2, e para de fechado em 2 a mais infinito, ó, ela volta a crescer nesse crescimento aqui bastante acentuado, tá? Decrescente para x maior ou igual a 2. Vamos ver mais. Assíntota horizontal, aqui em y igual a 9, minha assíntota horizontal. Quando x tende a mais infinito, y tende a mais infinito, né? Quando x tende a mais infinito, olha o que está acontecendo com a função, ela está subindo aqui, ó, indo para mais infinito. Quando x tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, olha o que acontece com o gráfico, x tende a menos infinito, o gráfico vai se encostando na assíntota, vai tendendo para 9, tá, gente? Essa foi a análise para o nosso exemplo número 5. Exemplo número 6, módulo de 3 mais 2 elevado a menos x. Vamos lá para o GeoGebra. Então aqui a gente tem o que? Isso aqui, módulo de 3 mais 2 elevado a menos x. Então vamos começar com 2 elevado a menos x. 2 elevado a menos x a gente sabe que é uma função decrescente. 2 elevado a menos x é 1 meio. O 0,5 elevado a x, 0,5 elevado a x é uma função decrescente. Então temos aqui 2 elevado a menos x, uma função decrescente, tá? Então 2 elevado a menos x mais 3, tá? 2 elevado a menos x mais 3. O que acontece 2 elevado a menos x mais 3? Vamos fazer aqui. 2 elevado a menos x, 2 elevado a menos x mais 3. Olha aí, 2 elevado a menos x mais 3. Então aqui essa função aqui em vermelho é 2 elevado a menos x. 2 elevado a menos x mais 3, essa função verdinha aqui, tá? Eu vou colocar aqui a assíntota y igual a 3, né? 2 elevado a x, 2 elevado a menos x mais 3, a assíntota horizontal aqui vai ficar em 3, tá? Então aqui, tá vendo? A gente viu o deslocamento dessa função em vermelho, toda em 3 unidades acima aqui, ó. Ok? A nossa assíntota antes aqui de 2 elevado a menos x aqui no eixo x, e a assíntota deslocada aqui em 3 unidades para cima, tá certo? Então aqui eu tenho agora menos 2 elevado a x mais 3, tá? E o módulo disso aqui vai ser o que? Aqui para a gente visualizar melhor, tá vendo? De forma mais limpa aqui, ó, que tem o eixo x, eu tenho que toda essa função aqui, ó, a imagem dessa função já é toda maior do que 3, então é toda positiva. Se eu pegar todo o y aqui desse gráfico, esses y são todos positivos. Se o módulo de número positivo é ele próprio, tá? Módulo de um número positivo é ele próprio. Então, como toda a imagem já é positiva, o módulo dela vai ser ela mesma. Então não vai alterar absolutamente nada. Repare aqui, quando eu botar módulo de 3 elevado a menos 2x, ó, não mudou nada, tá? Não muda nada. Então o gráfico continua esse aí. Então quando o y já é todo positivo, quando você bota o módulo, ele não vai alterar o gráfico, porque não vai alterar a imagem. Então o meu conjunto de imagem vai ficar o quê? Olha o meu conjunto de imagem aqui. Aqui, ó, 3, módulo de 3 mais 2 elevado a menos x. Tá aqui. Vai ficar todo positivo. Ele já era aqui todo positivo antes do módulo. Tá? Então o gráfico não se alterou. O gráfico de 3 mais 2 elevado a menos x com o módulo não se altera. Domínio é R. Imagem aberto na assíntota, né? Em 3 aberto mais infinito, interseção com a y, ponto 0,4. A função é decrescente em todo o domínio. A assíntota horizontal é y igual a 3. Quando x tende a mais infinito, y tende a 3, vai tendendo a se encostar na assíntota. Quando o x
tende a menos infinito, o y tende a mais infinito, tá? Então essa foi a análise para o exemplo número 6. Bom, para fechar aqui, né, funções do tipo f de x igual a g módulo de x. Vamos ver como é que é isso, pessoal? Aqui, o exemplo número 7. No exemplo número 7 está aqui, ó, 2 elevado a módulo de x. Tá? 2 elevado a módulo de x. O módulo só aparece aqui no x, tá vendo? Então, como é que a gente vai ver isso aqui? Ó? Primeiro, eu vou ver a definição do módulo de x. O módulo de x é definido como módulo de x é igual a x se x for maior ou igual que zero, e módulo de x é menos x se x for menor do que zero. Quando eu pego esse módulo daqui, ó, e coloco no expoente do meu exponencial de base 2, então essa exponencial de base 2 vão ser duas exponenciais na verdade. Uma quando o módulo de x é igual a x e a outra quando o módulo de x é igual a menos x. Então vai ficar 2 elevado a x se x é maior ou igual que zero, porque nesse caso o módulo de x aqui é igual a x. E quando o módulo de x aqui for igual a menos x, você tem 2 elevado a menos x se x for menor do que zero. Tá? Então, eu redefino isso aqui como uma função definida do x, então fica mais fácil de ver. Ela vai se transformar em 2 elevado a x. Então, para x maior ou igual que zero, ela vai ser uma função crescente, 2 elevado a x, que já é bastante conhecido da gente, né? Função exponencial de base 2. E quando x for menor do que zero, ela vai ser uma função decrescente. 2 elevado a menos x é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a x, que é a função exponencial 1 sobre 2. Tá? Vamos dar uma olhada como é que a gente constrói isso lá no GeoGebra. Tá? Usando o GeoGebra, a gente vai olhar aqui. Ó. Então, 2 elevado a x, né? Que é o gráfico da nossa exponencial aqui crescente, 2 elevado a x. Tá? E 2 elevado a menos x. 2 elevado a menos x está aqui. Só que pela definição de módulo, a 2 elevado a x só vale quando x for maior ou igual que zero. Então, só vai pegar esse ramo daqui. Ó. Esse ramo daqui para a direita. Tá? E a função decrescente quando x for menor do que zero. Então, vai pegar só esse ramo aqui. Tá? Então, quando a gente for construir o gráfico, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar. Para a função crescente, a gente vai apagar esse lado esquerdo aqui, porque na função crescente só vai me servir esse ramo da direita. E na função decrescente, a gente vai apagar essa parte aqui quando x for maior do maior ou igual que zero, porque para a gente só serve os valores menores que zero. Tá? Então a gente vai apagar esse lado aqui e vamos ficar com esse gráfico aqui da função 2 elevado a módulo de x. Tá? Então, repetindo aqui, ó, eu tenho para a função crescente, aqui eu vou apagar essa parte da esquerda aqui, certo? Vou apagar essa parte da esquerda. E da função decrescente, eu vou apagar essa parte da direita aqui. Então, fico com esse gráfico aqui. Então, aqui no final, como é que a gente analisa isso aqui, tá? A gente tem esse gráfico. Qual é a análise do gráfico? O domínio é R, a imagem, intervalo fechado em 1 a mais infinito, ó, a imagem. Interseção com a y, 0,01. A função é decrescente até esse ponto aqui, ou seja, para x menor ou igual que zero, e é crescente para x maior ou igual a zero. Tá? Crescente para x maior ou igual a zero. Quando x tende a mais infinito, ó, a função vai subindo para mais infinito. Quando x tende a menos infinito, também ela vai para mais infinito. Tá? Ela tem uma simetria aqui em relação ao eixo y. Tá certo? Muito bem. Essa foi a análise para o nosso exemplo número 7. Exemplo número 8, nosso último exemplo aqui é um meio elevado a módulo de x. A gente vai usar o GeoGebra, usando o GeoGebra ali, né? O que a gente vai fazer aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Usando o GeoGebra. Então, a gente vai definir ela de duas maneiras. Ela vai ser um meio elevado a x, que é essa função decrescente,
e 1 meio elevado a menos x, né? Porque módulo de x, né, o módulo de x aqui vai ser substituído por x e por menos x. Só que ele é x quando o expoente é x, né, eu tenho 1 meio elevado a x para x maior ou igual que zero. Então só vai servir esse ramo da direita e isso aqui eu vou ter que apagar, tá? Vou apagar esse ramo aqui da esquerda, tá? Então para 1 meio elevado a x só vai servir esse lado direito. E para 1 meio elevado a menos x, 1 meio elevado a menos x, gente, 1 meio elevado a menos x vai ser a mesma coisa de 2 elevado a x, né? 2 elevado a x é essa função crescente aqui. Esse lado aqui de 1 meio elevado a menos x ou 2 elevado a x só vai ser definido para valores de x menores que zero. Então só vai valer essa parte aqui. Tá? Então no final a gente tem o gráfico de meio elevado a módulo de x dessa maneira. Vamos ver a análise aqui desse gráfico. Tá aí o gráfico, domínio é R, imagem aberto em 0, fechado em 1, interseção com eixo y, ponto 0,1, a função é decrescente para x maior ou igual que zero, aqui ó, ela vai ser decrescente nesse trecho, maior ou igual que zero, e vai ser crescente nesse trecho aqui, de menos infinito até fechado em zero, tá? Então, ela é crescente para x menor ou igual que zero e decrescente para x maior ou igual a zero. Quando x tende a mais infinito, y vai tendendo a zero. Aqui, quando x tende a mais infinito, a função vai indo aqui para a direita e tende a se encostar no eixo. A projeção vai dar cada vez mais próxima de zero. Quando x tende a menos infinito, olha o que está acontecendo com o gráfico, ele vai vindo para a esquerda, tentando se encostar cada vez mais no eixo OX, tá? Então aqui ele vai tendendo a zero também. Quando x tende a menos infinito, o y tende a zero. E aí, gente, a análise para o exemplo número 8. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima aula. Eu recomendo que vocês, para cada um exemplo desses aí, tentem fazer no papel, com calma, vão voltando, pausando o vídeo, tá ok? E fique ligado no vídeo anterior, porque nele nós temos a análise dos gráficos que são básicos e que são necessários para entender essa aula que nós acabamos de ter, tá ok? Então, até a próxima.